Olá, olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de raciocínio lógico, unidade 3 do curso, e vamos tratar exatamente de lógica, tá ok? Lembrando que vamos tratar de lógica clássica neste curso. Então esta aula, a gente vai ver na verdade operações lógicas, dados, raciocínios e conclusões. Então será o foco desta aula. Contudo, antes disso vamos ver alguns conceitos da lógica, pensando em lógica como disciplina filosófica, tá ok? Então, como nós vimos na aula passada, a proposição é o objeto de estudo da lógica. E aqui no caso nós temos o raciocínio, que você já conhece, raciocínio dedutivo, tá? E esse raciocínio dedutivo ele é formado por 3 proposições. Então, no caso, as proposições dentro da lógica clássica são só consideradas como proposições as sentenças declarativas, como essas 3. As interrogativas, como por exemplo, que dia é hoje, e as imperativas, saia daqui, não são consideradas como proposições, porque você não tem como dar um valor lógico, se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, uma pergunta, né? Ou uma ordem, você não tem como dar um valor lógico, verdadeiro ou falso, para uma ordem, tá ok? Ainda dentro dos conceitos da lógica, nós temos o argumento, que na verdade dentro da lógica como disciplina filosófica, o argumento é como os raciocínios, tá? Então o argumento é o sinônimo de raciocínio. Então no caso aqui nós temos raciocínio dedutivo, tá? Eu posso considerá-lo como argumento. Então repare que o argumento ele é composto de todas as proposições, inclusive a conclusão, tá ok? Então a lógica como disciplina filosófica ela vai estar preocupada, né, em conhecer os princípios e as regras gerais da validade e correção de quê? De um argumento ou de um raciocínio. Mas dependendo da posição e da função da proposição dentro do raciocínio ou dentro do argumento, essa proposição vai ganhar um nome ou vai ser classificada de uma forma, como por exemplo aqui, as 2 primeiras proposições são consideradas premissas e a terceira a conclusão, tá ok? Então a última é considerada como conclusão porque ela está baseada nas 2 primeiras proposições, e por isso que elas também são consideradas como premissas, porque elas dão base para a terceira, que é a conclusão, tá ok? Bom, mas repare o seguinte, esse argumento ele é um argumento que é válido do ponto de vista da lógica formal, porque sua estrutura, né, é um raciocínio dedutivo, então essa estrutura está correta, então é um argumento válido, porém ele não é correto. Por quê? Porque a segunda proposição aqui é uma proposição falsa, né? Dentro da disciplina de química nós sabemos que o ozônio não é um gás nobre, tá ok? Então ele é um argumento válido, mas não é um argumento correto, pois a segunda proposição não é verdadeira. Porém, o lógico, né, que é a pessoa que estuda a lógica, que estuda essa disciplina, ele não vai se preocupar em classificar todas as proposições como verdadeiras ou falsas, porque ele teria que saber de tudo. Então ele vai se preocupar na verdade em estudar a estrutura, as estruturas de um argumento, ok? Bom, como eu falei, as proposições elas podem ser classificadas como verdadeiras e falsas, tá? Então aqui tem alguns exemplos de algumas proposições, como eu falei anteriormente também, são sempre sentenças declarativas, e dada uma proposição, essa proposição vai ter um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso, como esses exemplos aqui, tá ok? E agora vamos entrar especificamente nos operadores lógicos, operadores
que operam proposições. Então, o primeiro operador lógico é o conectivo e, ou a conjunção, tá? Você vai identificar, ou ele é identificado, esse operador lógico, pelo conectivo e, tá vendo aqui, ó, e tá em vermelho. Simbolicamente é esse Vzinho de cabeça para baixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas proposições: Marcos é médico, Maria é estudante. Então, geralmente você usa uma letra minúscula do alfabeto para denominar uma proposição, mas isso não é regra, é só, né, uma convenção. E eu quero fazer a conjunção de P e Q, ou seja, a conjunção P e Q. Como é que ficaria de forma simbólica? P, V para baixo, Q vai ser igual a Marcos é médico e, repara, ó, e Maria é estudante. Então essa proposição, toda essa proposição Marcos é médico e Maria é estudante, ela é composta por outras duas menores, que é exatamente Marcos é médico e Maria é estudante, tá ok? Só que eu estou conectando essas duas proposições pelo conectivo e, ou conjunção. Agora, como eu falei anteriormente, dado uma proposição simples, essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. Agora, e quando eu tenho uma proposição composta como essa, Marcos é médico e Maria é estudante, como é que se dá o valor lógico dessa proposição composta? Bem, é bem simples. É como na teoria dos conjuntos, né? Se eu tenho interseção, eu tenho dois conjuntos, tenho o conjunto A e o conjunto B, o elemento só vai estar na interseção se ele pertence aos dois ao mesmo tempo, correto? Aqui, fora isso, tá? Se o elemento só pertence a apenas um conjunto, ou está fora dos dois conjuntos, ele não está na interseção. Aqui o raciocínio é o mesmo. Então essa proposição composta só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Calma, não se preocupem, porque como é que você vai saber se uma proposição é falsa ou verdadeira? É claro que geralmente o valor lógico de uma proposição é dado em um exercício, por exemplo, porque quando você tem a proposição Marcos é médico, como é que você vai julgar se é verdadeiro ou falso? Você não sabe quem é Marcos, muito menos se ele é médico, né? Então você teria que se especificar quem é esse Marcos, se ele é médico ou não é de fato, averiguar isso, tá? E não tem como fazer isso. Então geralmente o valor lógico da proposição em um exercício, por exemplo, sempre é dado, tá ok? Então, ó, como eu falei, uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições que compõem, né, forem também verdadeiras. Então, voltando para cá, então essa proposição aqui inteira, composta, só vai ser verdadeira se a primeira for verdadeira, ou seja, Marcos é médico, é uma proposição verdadeira, e se Maria é estudante, se a proposição Maria é estudante também for verdadeira. Nos demais casos sempre será falsa, ou seja, se essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, toda a conjunção é falsa. Se essa aqui é falsa, aqui é verdadeira, toda a conjunção é falsa. E se os dois forem falsos, as duas proposições forem falsas, então toda a conjunção também é falsa. Um outro operador lógico é a disjunção, tá? Que é dado pelo conectivo OU, representado pelo conectivo OU, né, como na união. E simbolicamente é o V para cima, tá? Ou V. Então a mesma coisa. Eu tenho as mesmas proposições P e Q, quero formar uma disjunção com elas. Então como é que ficaria simbolicamente? P, né? P, esse V para cima aqui, que é a mesma coisa que Marcos é médico ou Maria é estudante.
Então formei uma proposição composta com as duas menores, né, com Marcos é médico e Maria é estudante. E aí quero saber, na verdade, como se dá o valor lógico dessa proposição composta, dessa disjunção. Simples. Em uma disjunção, né, quando aparece aqui o ou, toda disjunção só vai ser falsa quando ambas são falsas. Nos demais casos, sempre vai dar verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, também é verdadeiro. Ou seja, basta pelo menos uma das proposições ser verdadeira para que uma disjunção seja verdadeira, que é diferente da conjunção, que as duas devem ser verdadeiras para que a conjunção seja verdadeira. Na disjunção não, basta apenas uma ser verdadeira, pelo menos uma, ok? Também temos o ou exclusivo. O ou exclusivo, na verdade, pensando aqui em conjuntos, se você tem o ou exclusivo, ou a conjunção, né, a disjunção simples, que é essa que acabamos de ver aqui agora, é como se fosse a união de dois conjuntos. Na união de dois conjuntos, a interseção pertence à união, né? Assim como uma disjunção, tá? Se as duas proposições forem verdadeiras, também vai dar verdadeiro. Agora, na disjunção exclusiva ou no ou exclusivo, funciona da seguinte forma: a interseção aqui está fora, tá? A interseção também não serve, tá? E resumidamente, se eu tenho um ou exclusivo, como por exemplo aqui o 2, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, mas não ambas, só vai ser verdadeira se as proposições que compõem essa disjunção exclusiva tiverem valores lógicos diferentes, tá? Então repare aqui o exemplo 1, te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Esse aqui é um caso de uma disjunção simples. Então, para que ela seja verdadeira, basta pelo menos uma ser verdadeira. Então, essa disjunção simples será verdadeira. Agora, no 2, né, primeiro, como é que eu identifico que é uma disjunção exclusiva? Porque a primeira proposição é precedida do ou também, ó. Ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, mas não ambas. Então repare que na disjunção simples você não tem o ou na primeira proposição, só tem o ou separando as duas proposições, tá ok? Então aqui no caso 2, no exemplo 2, que é o exemplo de uma disjunção exclusiva, se eu tiver as duas proposições verdadeiras, então toda a disjunção será falsa, diferentemente do 1, né, que é uma disjunção simples. Se eu tiver as duas proposições verdadeiras, a disjunção também é verdadeira. Aqui não. Se eu tiver as duas verdadeiras, não serve. As duas proposições verdadeiras tornam a disjunção exclusiva falsa, tá ok? E da mesma forma, se as duas forem falsas, também a disjunção será falsa. Um outro conectivo é o conectivo se então, né? O símbolo dele é essa seta. Então, quando eu escrevo P seta Q, quero dizer se P então Q, de forma simbólica. Então, posso colocar aqui: Pedro é médico e Maria é dentista, duas proposições. Como é que eu posso formar, né, uma proposição com se então, usando essas duas proposições? Poderia ficar: se Pedro é médico, então Maria é dentista, ok?
Bom, mas vamos analisar quando essa proposição é falsa e quando ela é verdadeira. Na verdade, o conectivo C então só é falso em uma situação, quando a primeira proposição é falsa, é verdadeira, perdão, a primeira, que é o P, e a segunda é falsa, tá? Como podemos pensar nisso? Da seguinte forma, ó, aqui tem uma outra proposição C então. Se amanhã fizer sol, então te levarei à praia. Então pense como se fosse uma promessa, esse conectivo C então. Então o pai fala para o filho, se amanhã fizer sol, te levarei à praia então. Tá ok? Então repare que a promessa dele está condicionada ao tempo, fazer sol. Bom, quando ele quebra essa promessa? Quando faz sol, ou seja, a primeira é verdadeira, e ele não leva, né, o filho à praia. Então ele quebra a promessa, ou seja, a proposição se torna falsa. Nos demais casos, sempre vai dar verdadeiro. Se fizer sol e ele levar à praia, beleza, cumpriu a promessa dele. Proposição C então é verdadeira. Agora, se não fizer sol e ele levar à praia, também é verdadeiro, porque não quebrou a promessa dele. Não fez sol, ele levou à praia. Mas se não fez sol, ele também não levou à praia, da mesma forma não quebrou sua promessa, porque a sua promessa estava baseada no fato de fazer sol. Como não fez sol, ele não tem a obrigação de levar o menino à praia, tá? Se ele leva à praia ou não leva, tanto faz. Então esse tipo de proposição pode pensar como se fosse uma promessa, tá? Que só é falsa quando ela é quebrada e essa promessa está baseada em uma condição, tá ok? Um outro caso, um outro conectivo é o se somente se, que na verdade é chamado de bicondicional. Por que bicondicional? O próprio nome já diz, são duas proposições condicionais. Então, por exemplo, Eduardo fica alegre se somente se Maria sorrir. Repare o seguinte, eu posso desmembrar isso em duas condicionais, tá? Se Eduardo fica alegre, então Maria sorri. E se Maria sorri, então Eduardo fica alegre, tá? Na verdade, é fazer uma conjunção de duas condicionais, tá? Então, um bicondicional é uma conjunção de duas condicionais. O símbolo é esse daqui, ó. Essa seta dupla, P, se somente se que, tá? E a última operação é operador não, da negação, que o símbolo é esse til, tá? Então, quando eu tenho a proposição P e coloco o til na frente dele, eu estou negando essa proposição. Então, na verdade, você está mudando o valor lógico. Então, um operador que muda o valor lógico de uma proposição, se ele é verdadeiro, se torna falso. Se é falso, se torna verdadeiro. Por exemplo, proposição P, João é médico. Se eu ponho um til na frente, til P, ou seja, não P, eu estou tornando essa proposição aqui falsa, ou seja, João não é médico, ok? Mas como eu falei para vocês, o valor lógico sempre será dado nos exercícios, tá, das proposições. Eu já vou ver um exemplo aqui com vocês, mas antes de tudo vamos analisar aqui essas duas tabelas que resumem tudo. Então aqui eu tenho duas proposições, P e Q, e os valores lógicos possíveis, ou seja, eu posso ter P verdadeiro, Q verdadeiro, posso ter P verdadeiro, Q falso, P falso mais o Q verdadeiro, e os dois falsos. Então, como é que ficaria, né, para todas as situações aqui possíveis, como é que ficaria cada uma das operações? Como nós vimos, a conjunção, que é o conectivo E, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros ao mesmo tempo. Nos demais casos, falso. Por outro lado, o conectivo OU, ele só é falso quando os dois forem falsos ao mesmo tempo e verdadeiro nos demais casos. O OU exclusivo, como eu tinha falado com vocês, ele só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos
forem diferentes. Então, se eu tenho uma proposição P verdadeira e a Q falsa, ele vai dar verdadeiro. Mas se o Q é falso, o P é falso e o Q é verdadeiro, ele também vai dar verdadeiro. Ele só vai ser falso quando os dois forem falsos, as duas proposições, ou quando as duas forem verdadeiras, ele vai ser falso, ou quando as duas forem falsas, ele também vai ser falso. Ok? E o condicional P então Q, lembra que eu falei? Só vai ser falso em um caso, quando a primeira for verdadeiro, o P for verdadeiro e o Q for falso, tá? É o C então, é o P então Q, CP então Q, né? Então se P é verdadeiro e o Q é falso, vai dar falso. E o se somente se, que é o bicondicional, repare que ele é o oposto, né, do ou exclusivo. Ele só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições são iguais, ou seja, se ambas são verdadeiras, dá verdadeiro. Se ambas são falsas, dá verdadeiro. Se os valores lógicos forem diferentes, ele dá falso. Tá vendo que é o contrário do ou exclusivo? Onde aqui dá falso, aqui dá verdadeiro, e onde aqui dá verdadeiro, aqui dá falso. Essa tabela de baixo vai resumir exatamente essa tabela de cima. Repare o seguinte, é aqui, ó, o conectivo ou a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras e falsas nos demais casos. Aqui, ó, por exemplo, o C então, CP então, que é o condicional, é verdadeiro quando? Só é verdadeiro em todos os casos, né? Nos demais casos, e só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso, ok? Então vou pegar aqui, só para ilustrar o uso, né, dessas operações, um exercício que está lá até lá na APS de vocês, tá? Aqui, ó, considere a afirmação P, tá? Onde P é A ou B. Então essa proposição P é composta, na verdade é uma disjunção, né, de A e B, A ou B, onde A e B por sua vez são proposições. A proposição A é a proposição Carlos é dentista, e a proposição B, Ciênio é economista, então Juca é arquiteto. Então repare que a proposição A é uma proposição simples, tá? E a B, na verdade, é uma proposição composta, que é um condicional, composta de duas proposições. Se N é economista, é uma proposição, então Juca é arquiteto. Juca é arquiteto é uma outra proposição. Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Logo, vocês vão ter que chegar à conclusão sobre o que? Ou seja, tem que se definir, né? Tem que saber se Carlos é dentista ou não é, se N é economista ou não é, se Juca é arquiteto ou não é. Então vamos analisar aqui, ó. Repare que o valor lógico é dado. Ó, repare que sabe-se que a afirmação P é falsa. Então já se sabe o valor lógico da proposição P, tá? Então deixa eu pegar aqui uma outra folhinha aqui. Pera aí, só um minuto. Tá aqui, ó. Então olha só, já se sabe que P, A ou B é falsa, a proposição P é falsa, mas a proposição P, ela na verdade é o que? É a disjunção de A e B, ó, A ou B, é o conectivo ou, tá? E aí eu vou pensar, quando uma disjunção ela é falsa, aí eu vou voltar lá na minha tabela, tá? Ó, uma disjunção que é o ou, né? Ó, o ou só é falso quando os dois são falsos, P e Q são falsos, tá? No caso aqui desse meu exemplo, quem está tomando o lugar de P e Q é o A e B, né? O A e B como se fosse P e Q. Então isso aqui é A ou B.
Então, como eu já sei que isso aqui tudo é falso, essa disjunção é falsa, tá? Porque P é falso e P é exatamente essa disjunção, então sei que A ou B é falso. E eu olhei lá na tabela que o único caso dessa disjunção ser falsa, a única situação é quando ambas as proposições são falsas. Então já sei que a proposição A é falsa e a B também é falsa. Então vamos voltar lá para o nosso problema. Então, quem é a proposição A? Carlos é dentista. Então já sei que é falso. Então, se é falso, Carlos não é dentista. Então, essa é a primeira conclusão. Carlos não é dentista. E também cheguei à conclusão que B é falso. Tá? Então, se N é economista, então Juca é arquiteto. Então, essa condicional é falsa. Aí, de novo, em qual situação essa é uma condicional falsa? Vamos lá na tabela. Cadê a tabela? Tá aqui a tabela. Uma condicional é falsa, tá vendo? P, então, que só é falso quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda é falsa. É o único caso que dá falso. Opa, legal. Vou voltar lá então. Então já sei que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, porque toda o condicional é falso. Então se ele é falso, porque esse aqui é verdadeiro e esse aqui é falso. Ou seja, Enio de fato é economista, mas Juca não é arquiteto. Tá? Então a conclusão que eu tiro disso tudo é que Carlos não é dentista, porque a proposição é falsa, e Enio é economista. Tá? Então Carlos não é dentista, mas Enio é economista e Juca não é arquiteto. Tá? Essa condicional aqui também é falsa. Ok? Vamos voltar lá então aos slides. Vamos continuar aqui. Vamos agora tratar de dados, raciocínios e conclusões, que é algo muito também pertinente à disciplina de raciocínio lógico, né? E quando tem provas com questões de raciocínio lógico, aparece muito esse tipo de questão, que você tem dados e através daqueles dados você vai raciocinar e tirar conclusões. Tá, ok? Aqui nós vamos nos focar mais, né, em sequência lógica. Tá? Então, diante de uma sequência lógica, você tem que tentar entender qual é o padrão que está por trás daquela sequência. Tá? Então vamos aqui para um exemplo, para a gente poder entender melhor. Então, uma sequência lógica, né? Geralmente é uma sequência numérica. Então, para você descobrir quais são os próximos números daquela sequência numérica, você tem que entender ou descobrir qual a regra ou padrão de formação dos seus elementos, analisando os elementos ou os números que já estão na sequência. Como você vai fazer isso? Bom, não tem uma regra pronta. Você tem que, na verdade, né, raciocinar de forma intuitiva, fazer testes, erros, acertos. Vamos então aqui para esse exemplo. Eu tenho a sequência 77, 74, 37, 34, 17 e 14. São obtidos sucessivamente através de uma lei de formação. A soma do sétimo e oitavo termos dessa sequência obtidos segundo essa lei é... Então você tem que descobrir qual é o sétimo e o oitavo que não estão aqui, né? E somá-los. Repare o seguinte. Vamos voltar aqui, deixa eu pegar aqui então. Vamos analisar aqui a sequência. O que você tem que fazer? Você tem que analisar, ver se tem alguma lei de formação. Por exemplo, do 77 para o 74 diminuiu 3, mas repare, do 74 para o 37 não continua a diferença de 3, a diferença já é outra. Então não posso adotar que a subtração 3 é uma regra nessa sequência, tá? Mas eu reparo depois que 37 para 34 diminui 3, 17 para 14 diminui 3 também.
Opa, então repare que dentro desses pares eu tenho um padrãozinho. Que padrão é esse? É uma diferença de 3. Agora eu tenho que descobrir que regra está sendo aplicada entre os pares, ou seja, entre o primeiro desse par 7774 e o primeiro desse par 3734. Então repare que de 77 para 37 diminuiu 40. Depois eu reparo que de 37 para 17 diminuiu 20. Então repare que a diferença está caindo pela metade. De 40 caiu para 20, então quer dizer que 17 para o próximo, o primeiro do próximo par, vai cair a metade de 20, que é 10. Tá vendo? 40, metade 20, metade 10. Opa, então quer dizer que 17 menos 10, 7. E mantendo a diferença entre os pares de 3, 7 menos 3, 4. Então descobri o sétimo e o oitavo, que somando dá 11. Ok? Então a minha resposta aqui é 11. Um outro exercício interessante é este daqui. O objetivo aqui é descobrir de qual região cada um dos sindicalistas é. Tá? Então aqui na verdade é uma questão múltipla escolha. Na letra A, opção A, Paulo é paulista e Vasconcelos é baiano. B, Paulo é carioca e Vasconcelos é baiano. C, Norte é baiano e Vasconcelos é paulista. Então tem que descobrir quem é o que, ok? Bom, a gente vai ter que, de novo, a gente tem que ler, interpretar corretamente, tá? A questão e desenvolvê-la. Em torno de uma mesa quadrada encontra-se sentado 4 sindicalistas. Oliveira, o mais antigo entre eles é o mineiro, há também um paulista, um carioca e um baiano. Paulo está sentado à direita de Oliveira. Norton à direita do paulista. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca, encontra-se à frente de Paulo. Então a primeira coisa a fazer, né, para melhorar nosso raciocínio intuitivo e não intuitivo, é o que? Fazer um desenho. Vamos fazer um desenho de uma mesa quadrada, tá? Deixa eu pegar aqui de novo a minha figura aqui, tá? Bom, ó, então primeira coisa é desenhar uma mesa quadrada. Aí desenho aqui a mesa quadrada, que eu fiz uma mesa quadrada. Por enquanto só a mesa. Vamos voltar lá para nossa questão. Vamos ler. A Oliveira, o mais antigo entre eles, é mineiro. Bom, eu já sei que Oliveira é mineiro, mas não tem como posicioná-lo lá na mesa, tá? Porque não tem como saber em que posição ele está aqui na mesa. Há também um paulista, um carioca e um baiano. Então, bom, já sei que eu tenho um mineiro, um paulista, um carioca e um baiano. Tudo bem. Então guarda essa informação. Paulo está sentado à direita de Oliveira. Opa, legal. Então já sei que Paulo está sentado à direita de Oliveira. À direita de Oliveira. Então não é a sua direita. Tá bem claro, a direita é de Oliveira. Então vou posicionar em qualquer lugar aqui Oliveira. Então vou botar aqui em cima, tá? Poderia ser aqui, 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 porque na verdade a posição entre eles é uma posição relativa entre eles. Então se você posicionar Paulo aqui, Oliveira aqui, ou aqui, a única coisa que você vai fazer é girar a mesa, né? Girar eles em torno da mesa. Então vou colocar Oliveira aqui em cima, já sei que ele é mineiro, então deixa anotado aqui. Paulo está à direita de Oliveira. Então aqui Oliveira, à direita de Oliveira, essa posição aqui, você coloca posicionado ali Paulo. Vamos voltar lá para o texto. Norton à direita do paulista, beleza, só que eu não sei quem é o paulista por enquanto, então guarde essa informação. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca, encontra-se à frente de Paulo. Opa, então vou lá
colocar Vasconcelo à frente de Paulo, que Paulo está aqui, põe o Vasconcelo aqui. E aí, claro, sobrou um só local agora, esse local é do Norton, né? Esse lugar aqui é do Norton. E aí, quando eu volto ao texto, está escrito que Norton está sentado à direita do Paulista. Então, Norton está sentado à direita de quem? De Paulo. Então, Paulo é o Paulista. Então, já sei que Oliveira é o mineiro, Paulo é o paulista. Falta agora só Norton e Vasconcelos. Vamos lá no texto. Está dizendo o seguinte, que Vasconcelos, que não é carioca. Opa, se ele não é carioca, ele é o que? Eu já sei que é o mineiro, né? Que é o Oliveira. Já sei quem é o paulista, que é o Paulo. Se eu só tenho mineiro, paulista, carioca e baiano, se ele não é nem mineiro, que eu já sei quem é, nem o paulista, isso está dizendo que ele não é carioca, então ele só pode ser que quem? O que? Baiano. Então Vasconcelos é baiano. Então Norton é carioca, ok? Então agora basta a gente ir lá na nossa múltipla escolha e ver qual que se enquadra. Tá, então na verdade a letra A, né? Paulo é paulista e Vasconcelos é baiano. Letra B não é, né? Que Paulo é carioca, não é verdade. Norton é baiano, não, Norton é carioca. Norton é carioca? Verdadeiro, só que Vasconcelos não é paulista, então a D também está fora. Paulo é baiano, não, também está fora. Então a única que se encaixa é a letra A, ok? Então tá bom, pessoal, é isso aí, tá ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato pelos canais disponíveis.